Boa noite, eu sou William Bunny e estamos ao vivo na residência da youtuber conhecida como Becky Bear para uma entrevista exclusiva a respeito do seu novo feito de chegar a 3.000 inscritos. Senhorita Bear, como a senhorita se sente ao saber que acabara de completar tamanho número de inscrições em seu canal? E mais ainda, como se sente sabendo que copiou na cara dura essa piada do canal do Rui Cat? Saudações, podem me chamar de Beck. E há algumas semanas eu postei na aba comunidade para vocês me mandarem perguntinhas sobre mim, sobre meus personagens, sobre o meu canal. E aqui estou eu. Mas tá, eu confesso que eu subestimei um pouco o meu público, achando que haveria no máximo umas 30 perguntas, não quase uma centena. Então melhor a gente começar logo, sem enrolação. @fãdegarfos, você conhece o Glob Glogab Galab? Começamos muito bem. @CakeIceCream e @3doe perguntaram há quanto tempo eu desenho e quando eu comecei a levar a arte a sério. E eu quero começar com esses comentários porque houveram muitas perguntas sobre arte. E eu desenho desde que aprendi a segurar uma caneta. Não ironicamente, eu lembro como se fosse ontem, eu com, sei lá, 5 anos na cara, pegando um canetão permanente e desenhando um monte de girafas na porta do guarda-roupa do meu pai. Eu não sei porque eu tinha tara por girafa, mas na verdade não passavam de um monte de quadrados e linhas que eu chamava de girafa. Eu fazia isso tanto que chegou num ponto que meu pai simplesmente nem se importava mais. Ela tá indo rabiscar no seu guarda-roupa de novo. Quer que eu dê uma bronca nela? Não, eu já marquei a consulta com o psicólogo. Relaxa. @HenriqueN6. Parabéns pelos 3K! Ih, obrigada. Pergunta, você se sente satisfeita com a sua arte? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa para todo artista se fazer de tempos em tempos, porque para mim, particularmente, eu sei que eu tenho muito a melhorar. Eu sou péssima em perspectivas, anatomias e eu tenho muita dificuldade com paletas de cores. Mas apesar de ter ciência dos meus erros e fazer o possível para melhorar, eu me sinto sim satisfeita onde eu cheguei, com o meu traço cartunesco e até bem expressivo. Acho que isso é bom, né? Saber onde estão os meus erros, mas ter noção de que eu tô indo muito bem. @Luukiezin. Quais são os seus fandoms? Tá, vamos lá, por ordem dos que eu me lembro. My Little Pony, Littlest Pet Shop, Fandom Furry, óbvio, Digital Circles, Marvel, apesar de eu só saber falar mal da Marvel, DC, Hamilton e outros musicais em geral, Disney, Pixar, DreamWorks e muitos outros estúdios de animação, Sonic, Jurassic Park, Patrulha Canina, Project Hail Mary, que tem um fandom que tá surgindo agora, e isso é só o que eu me lembro no momento. Para os que me perguntaram sobre os meus jogos favoritos, sim, eu sou apaixonada por jogos indies, especificamente os de terror psicológico. Aqueles que faz você refletir do quão merda nós somos. E os meus favoritos são Mouthwashing e I Have No Mouth and I Must Scream. Mas nada, eu repito, nada vai superar a obra-prima que é o jogo do foguinho e da aguinha, que eu tenho muito orgulho em dizer que eu já zerei esse jogo inteiro sozinha. E ainda falando de jogos, o Radassa Palma perguntou: você gosta de jogos do Sonic? Se sim, quais são os seus personagens favoritos? Manda salve aqui, meu filho, você está salvo. Eu sei que Sonic tem 1 bilhão de personagens, mas eu tenho o complexo de protagonista, gente. E o maldito ouriço azul é o meu favorito, não tem como. @Kaizin.00 disse: novo inscrito, opa, bem-vindo. Perguntas: qual é o seu desenho favorito? Eu tenho uma trindade de desenhos favoritos. São eles, em terceiro lugar, BoJack Horseman, em segundo, Entre Linhas Pontilhadas e em primeiríssimo lugar, o desenho que mais marcou minha infância e que eu reassisto até hoje, vez após vez, por ter envelhecido como vinho, é O Incrível Mundo de Gumball. Simplesmente o melhor desenho que existe. @lixãominion. Que nomes são esses? Ok, eu preciso perguntar sobre música. Me diz um estilo de música que você mais gosta. Tem algum artista ou banda favorito, ou algum estilo musical que você não gosta? O único jeito que eu tenho de resumir meu estilo musical é mostrando como foi a minha retrospectiva musical de 2025. A música mais ouvida foi Smile, de My Little Pony. Em segundo lugar foi Pelados em Santos, dos Mamonas Assassinas. Em terceiro lugar foi Evidências.
Então assim, se tá fazendo barulho, eu tô ouvindo, mas eu tenho preferência por músicas com significados mais profundos. Por isso eu não curto muito sertanejo universitário, por se resumir apenas a chifre e ostentação. E a minha banda favorita é Mamonas Assassinas, pela coragem que os caras tinham de falar o que bem entendia. E a troco de curiosidade, a minha música favorita de todos os tempos é We Are Young. E sobre música, @VMF_off perguntou: você gosta ou recomenda algum musical? Se eu gosto de musicais, eu te convido agora a entrar no meu Spotify e ouvir a minha playlist chamada Broadway, com simplesmente 12 horas de diversos musicais. Então sim, eu gosto de musicais. E aqui tá uma listinha muito básica dos que eu recomendo. Se você estiver começando agora nesse universo dos musicais, eu recomendo O Rei do Show. Em seguida, Hairspray, se você quiser ouvir algo leve e muito divertido. In the Heights, se você quiser algo muito animado com críticas sociais brabas. Dear Evan Hansen, se você quiser chorar. Hamilton, se você quiser chorar enquanto ouve rap e aprende história. E Os Miseráveis, se você quiser chorar enquanto farma aura. 2. Como você faz para achar os tópicos para vídeo? Eu faço literalmente o que tá escrito na descrição do meu canal. Aqui eu assisto coisas, consumo coisas, faço coisas e gosto de falar sobre elas. Então, se algum dia vocês ficarem sem vídeo, é porque eu não assisti nada de interessante para falar para vocês. Por isso, por favor, sempre deixem ideias nos comentários. E por fim, tanto o VFM quanto o Rafa Legal, você tem um nome muito legal, Rafa Legal, perguntaram quais são suas inspirações para fazer o canal. E a minha maior inspiração foi a minha solidão. Eu sempre tive uma mente muito barulhenta e as ideias que sempre eram expostas em papéis por meio de desenhos simplesmente não estavam mais cabendo lá. Eu precisava de alguém ou algo para expor as minhas ideias e com o incentivo da minha psicóloga, eu fiz um canal. Para os meus vídeos, as minhas inspirações foram diversas. Imaginago, Jéssica Balucci, Dura Realidade, Mamuscas, mas principalmente a Trindade. Reply, Colônia Contra-Ataca e Tropia. E um dia eu quero muito fazer um vídeo homenageando e falando o quanto esses 3 divos me ajudaram muito mais do que eles sequer imaginam. Ai, aliás, eu sou de São Paulo, mano. Por falar em youtubers que eu admiro, o meu mano Dura Realidade perguntou: você pretende fazer com que o desenho fique em torno do seu canal e dos seus vídeos? Para responder essa pergunta é só juntar os dois fatos de que no meu canal eu falo de coisas que me interessam e me chamam a atenção e que desenhar é uma coisa tão necessária na minha existência quanto respirar. Tanto que em um dos meus momentos mais obscuros, oriundo de uma depressão não tratada, eu não conseguia desenhar nada graças a bloqueio criativo. E isso só piorou as coisas. Então, resumindo, sim, eu pretendo sempre fazer com que os desenhos e a arte em geral esteja presente no meu canal. Ó, até rimou. 2. Pretende algum dia lançar uma história em quadrinhos ou fazer algumas tirinhas? Perguntando porque eu acho isso super legal. Sim, na verdade eu tenho várias histórias e várias tirinhas, mas todas estão no papel. Se um dia eu conseguir juntar uma fanbase boa, coisa que eu acho que eu tô conseguindo fazer, eu pretendo publicar essas tirinhas, talvez são dubladas ou algo assim. Os benefícios para membros, quais serão? Tem algum relacionado à arte? Olha só que pergunta pertinente, meu caro, pois graças a vocês eu consegui liberar os membros do canal, e em breve farei um vídeo explicando só sobre isso. Ei, você! Tu mesmo que já vê meus vídeos há tempos ou que me conheceu agora, não pense que eu não sei quem você é. Graças à sua ajuda, eu conquistei uma conquista conquistadora e agora eu tenho uma proposta extremamente tentadora para você. O Clube de Membros. Mas, Beck, o que eu ganho por assinar um clube de membros? Só amanhã mesmo. No Clube de Membros da Beck. Você compra Vídeos antecipados e exclusivos só pra você. Selos de ursinhos muito fofinhos ao lado do seu nome. Prioridade nos comentários. Acesso ao Discord oficial do canal A Toca da Ursa, onde podemos conversar livremente e um desenho exclusivo feito por mim, da sua preferência. Tudo isso por apenas e somente R$3,99, literalmente R$4. Isso dá aproximadamente muito barato. É tipo tudo isso por menos de um salgado e um refrigerante. Na real, dependendo de onde você mora, talvez só o refrigerante. Então, se quiser apoiar o canal e ainda ganhar um monte de cacarecos e interações que valerão a pena, é só clicar em Seja Membro. Se eu tô pedindo é porque eu sei que me ajuda muito mesmo, mais do que você pode imaginar.
Então agora eu espero ver você na Toca da Ursa. @EricAraújoD3Q. Qual é o seu vídeo favorito até agora e qual você tá mais animada pra fazer? Eu tenho 3 vídeos dos quais eu mais me orgulho e sempre recomendo quando alguém pergunta sobre o meu canal, que é o meu vídeo sobre sonhos, da Cinderela, sobre masculinidade, do Tarzan, e o mais recente sobre Daddy Issues, do Frankenstein. Recomendo muito vocês irem ver esses vídeos após esse. E eu quero muito um dia fazer um vídeo justamente sobre musicais da Broadway e como músicas têm um incrível poder de tocar o íntimo das pessoas, às vezes muito mais que um filme convencional. Muita gente perguntou qual é a minha OC favorita, e bem, eu acho que tá bem óbvia pelo icon do canal, que é a Beck. Ela foi quase completamente inspirada em mim, no meu jeito, nos meus gostos, meus defeitos, minhas qualidades e inclusive respondendo a Astral Loves Yaoi qual é o estilo de roupa que você usa. E o meu estilo, consequentemente o da Beck, é uma mistura de kidcore e decora K. Aqui tá uma foto real minha, mostrando que eu amo cores, amo miçangas, amo tudo que seja colorido. Nos desenhos que eu coloco no canal não fica muito claro de ver, mas a Beck é uma ursa, por isso o nome Beck Bear, urso em inglês. Mas antes disso, ela já foi um lobo, já foi um urso polar, um híbrido de urso com lobo, até finalmente virar especificamente um urso do sol, conhecido como a menor espécie de urso que existe no planeta, com um símbolo lindo no peito. E eu escolhi o urso justamente por ser o meu animal favorito, diferente de certos animais que transmitem uma imagem superficial bem clara. Por exemplo, raposas transmitem sagacidade, cachorros energia, leões liderança, corujas sabedoria e por aí vai. O urso consegue transicionar entre 2 extremos, sendo uma besta solitária e feroz, com uma enorme força bruta, quase imbatível, ao mesmo tempo que é redondo, fofo, macio, agradável aos olhos e com uma cara de bocó. Assim eu acabo me identificando bastante, ele não é o que parece. E, para quem o trata bem, ele pode ser a criatura mais fofa e adorável do mundo. Isso e a cara de bocó. E agora para os que pediram para eu contar um pouco das minhas histórias e outros personagens originais... Aí vai... Eu possuo inúmeras histórias, ou como eu prefiro chamar, universos diferentes. Uns 100% originais, enquanto outros são apenas variações de universos já criados. Os famigerados AUs, universos alternativos. Então eu vou citar apenas os que eu mais estou investida no momento. São eles, a minha participação no Aranhaverso com o Presa Azul, ou Blue Fang, um adolescente imigrante que teve o azar de ser picado por uma aranha radioativa azul e ver sua vida e suas amizades lentamente decaírem enquanto ele decide se vai assumir as responsabilidades de seus poderes ou vingar a suposta morte do seu pai. Curiosidade, eu tenho esse personagem desde 2018, dito isso a Sony me copiou na cara dura. Ah, e eu também tenho uma estatueta que eu mesma fiz dele. Universo Nova, ou um AU da DC Comics, onde após a derrota de diversos heróis, os planetas se veem à mercê de uma ameaça passada. E agora cabe à sobrevivente Caçadora de Marte unir novos heróis, sendo esses Flash, Lanterna Verde e Superboy, a antigos aliados e rivais, Arqueiro Verde e Aquaman, para consertar erros um dia enterrados. Eu já fiz 2 vídeos completos sobre esse universo, então se quiser ver, os links estão todos na descrição. Curiosidade, essa história era para ter uma pegada meio The Boys, com críticas sociais e personagens moralmente errados e criminosos, mas eu pensei bem e eu prefiro muito mais a proposta de pessoas superpoderosas que ainda são pessoas, com problemas de relacionamento, baixa estima e pressão da mídia em ser alguém que eles não querem, mas que mesmo assim tentam ter esperança e lutam pelo que acham certo. Dito isso, eu nunca consegui terminar The Boys. Essa série me fez ter uma crise de pânico na primeira temporada. Aí eu vi que ela não era pra mim. Se eu quiser ver desgraça, eu ligo Cidade Alerta. Zabril é com S, mas tem som de Z. Não é tão difícil quanto parece, é só Brasil, mas com o S e o B trocado. Imagine o nosso Brasil no passado distante de 1870 a 1940, quando o cangaço reinava e se vingava das civilizações. Isso misturado a criaturas fantásticas, lendas folclóricas, não só vivas, mas convivendo em sociedade, fazendo com que os seres humanos se tornem minorias marginalizadas. É nesse contexto que Sussurro, uma das últimas humanas sobreviventes, ao lado
lado de sua fiel cabra Eduína, sobrevivem de saqueamentos e assassinatos numa terra esquecida por Deus. Pelo menos até elas serem convocadas por outros 3 ladrões, Cão do Mato, Salmista Sorocaba e Maria Madalena, para um grande furto ao lendário farol, onde padres e coronéis leiloam os destinos de criaturas abandonadas. Meu foco nessa história é apresentar diversos seres folclóricos, não só vivendo em sociedade, como é o caso de um curupira sendo xerife de uma cidade, mas também outros seres que se recusaram a submeter-se à modernidade e mantiveram suas origens, como é o caso da comadre Fulozinha, Cuca e o maior antagonista da Sussurro, a Cabra Cabriola, conhecido também como Caprino Endiabrado. Curiosidade, eu amo brincar com a ironia que é ter uma personagem que se diz católica extremamente devota, conservadora e praticante da lei divina, que também é uma assassina e saqueadora perseguida por lei. Dá pra criar muitos paralelos legais. Pergaminho Gnominiano, um manuscrito contando da origem miserável ao reinado triunfante de Ingrid Sigurdsson, a atual rainha dos gnômios. Não é gnomo, é gnômio, uma raça de seres humanoides que não passam de 1 metro de altura. O foco dessa história não é a narrativa em si, afinal ela é bem simples. O ponto forte é, na verdade, a construção de mundo. Os gnômios possuem uma cultura que eu mesma criei, fundindo diversas origens, nórdicas, indígenas, neozelandesas, dentre outras. Eles têm até um alfabeto e um idioma próprio. Sim, eu criei um idioma inspirado no Chavante e no Hadzabe, eu acho que é assim que pronuncia. Além disso, a própria história da ilha onde essas criaturas vivem é repleta de fantasia e um ecossistema vivo, quase utópico, se não fosse pela sociedade gnominiana e os seus líderes corruptos. E aí está o segundo foco principal da história, política. Mostrar como o protagonista sacrificou muitos de seus princípios para conseguir o básico e salvar a sua tribo de líderes predatórios, mas que ao fazer isso corre o risco de se tornar um deles. E entende que, entre aspas, salvar o mundo não é só acabar com a fome ou com a pobreza. Salvar o mundo é revolução cultural, estrutural e... ainda estamos falando sobre ficção, galera? Uou! Apesar de todas essas histórias grandiosas e heróicas, a minha favorita, e respondendo outras perguntas, a que eu mais gostaria de transformar em uma série animada é o meu universo nomeado como A Dor Faz Arte. Meu mundo furry à la Zootopia, onde animais vivem numa sociedade exatamente como a nossa. Nem tanto assim. Tem um pouquinho de fantasia escondido nas sombras. Inclusive, esse é o mundo onde a Beck vive junto de seu grupo de amigos inseparáveis. Mas ainda assim, ela não é protagonista. Digamos que se isso fosse uma série, cada episódio seria protagonizado por um personagem diferente. Tipo as séries da Pixar, Ganhar ou Perder, que eu já fiz vídeo. Afinal, a vida é assim. Ela não gira em torno de ninguém, cada pessoa ao seu redor tem uma história única. Então, ao mesmo tempo que existe a Beck vivendo a vida de uma assalariada miserável aqui no Brasil, existe a Emily, uma esposa de troféu no alto escalão de Los Angeles. Elas coexistem no mesmo mundo, mas nunca sequer se viram e nunca verão, porque isso não importa para a história. O foco aqui é mostrar como cada pessoa vive e lida com problemas com base na sua própria criação e nos seus princípios. E para os que perguntaram como eu faço para criar essas OCs furries, ou também chamadas de fursonas, é muito simples. Eu posso até ter uma ideia super legal de design, mas se eu não consigo pensar numa boa história com origem, família, hobbies, objetivos de vida e muito mais que seja diferente de outros personagens desse mesmo universo, esse design fica guardado, até eu ter uma boa ideia, como já aconteceu várias vezes. Porque eu simplesmente não aceito ter histórias ou personalidades parecidas para mais de uma fursona. Cada um é único da sua maneira. Então com isso eu deixo uma dica muito boa que me ajudou muito. Quando for criar um personagem, tá tudo bem baseado em você mesmo e em coisas que você gosta. Isso é o famigerado self-insert, coisa que eu não vejo problema nenhum. Mas a partir daí, se esforce para criar OCs que jamais tomariam as mesmas decisões que as suas, ou que tenham um estilo que você detesta. Isso vai te ajudar a ter uma mente mais criativa, versátil e fazer sair da zona de conforto, além de abrir portas
portas para coisas que você nunca imaginaria que teria contato. Em resumo, esse mundinho furry é um universo vivo e atemporal, com uma linha de tempo extensa e vários pequenos plots ao longo dos anos. O registro mais antigo que eu já criei de vida começou na era da pirataria, com a Capitã Gunter liderando grandes navegações em meados de 1600. Depois passou para o século XIX na Suíça e Alemanha, pontuando a história de Victor Frankenstein, que tem um vídeo no canal. Então pulamos para 1940 com o Vittorio lutando pela Itália na Segunda Guerra Mundial, 1950 com Conroy e Marjorie se apaixonando nos Estados Unidos pós-guerra e finalmente os dias atuais, onde temos um grupo de jovens brasileiros e 2 imigrantes europeus dando os primeiros passos para a vida adulta, cada um com seu objetivo, seu sonho e a sua forma de viver. Na mesma época, mas do outro lado do mapa, temos outro grupo de universitários canadenses tentando a vida no mercado cinematográfico. E em terras angelinas tem o casal de celebridades que possuem dilemas mais virados para o emocional corporativista do que o financeiro, por razões óbvias. E lembrando que a história de cada um desses personagens eu tô contando tudo nos shorts, mostrando um por um e desenhando eles para vocês. Nossa, eu falei muito, tipo, muito mesmo. E na real, agora eu quero saber se você que tá me assistindo, você gostaria de ver um vídeo contando toda essa história furry em ordem cronológica? Porque, sei lá, às vezes eu penso que essa história é boa, mas é boa só pra mim. E que se dane, só me diz aí o que você acha e deixa eu voltar pro tema do vídeo agora, porque eu vou responder as perguntas no modo Too Fast. Qual foi a primeira OC que você criou? A única que eu me lembro foi uma gatinha rosa de uma série de quadrinhos oriundas de Little Last Pet Shop que eu fazia quando era criança. O nome dela era Gatinha. Absolute criatividade. Qual foi a ideia de fazer a sua própria OC? A ideia foi eu mesma, e já respondendo a todos que me perguntaram como eu me descobri furry, eu sempre achei muito legal desenhar animais, com várias formas, detalhes únicos, do que desenhar humanos padronizados, e só muitos anos depois, quando eu descobri a internet, eu descobri o termo furry. Você tem algum animal de estimação? Sim, eu tenho uma diva imaculada chamada Miele e esse pedaço de trapo velho chamado Otto. Qual sobremesa você adoraria provar de outro país? Eu amo que essa pergunta foi full aleatória, então agora eu vou só responder as perguntas aleatórias. Eu gostaria de provar macaron. Se você fosse viajar para algum lugar longe, mas dentro do Brasil, preferiria ir de ônibus ou avião? E é lógico que eu viajaria de ônibus. Avião dá pra ir no banheiro do Graal e ficar olhando pras comidas só pra reclamar do preço? Acho que não, né? Qual é o seu conceito favorito na criação de personagens? Personalidade, sem dúvida, porque na criação da personalidade eu consigo ir atrás de muita referência, cor, paleta de cores, roupa, consigo criar aesthetic, moodboard, não sei falar isso, playlist de música, dubladores, porque todos os meus personagens têm dubladores e, enfim, é a parte mais legal e mais sem regras. Oi, Beck, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, sua arte é belíssima e, primeiramente, muito obrigada, Still Alive. Qual é a sua pônei favorita de MLP? A minha pônei favorita é a Pink Pie, mas dentre as main six é a Applejack. Algum dia você poderia fazer um tutorial de como desenhar furries no seu estilo? Sim, é claro, mas eles logicamente seriam no meu estilo. Você faz pintura em tela? Eu já fiz pintura, mas eu não levo jeito pra isso. Qual o seu Pokémon favorito? Meu Pokémon favorito é o Victini, só porque eu tinha um boneco dele quando eu era criança. Eu não sou muito criteriosa. E algum conselho sobre a vida? O meu conselho sobre a vida é: faça terapia. Você sempre vai precisar. Mesmo que você ache que não tenha nenhum trauma, nascer já é literalmente um trauma. Então, faça terapia. Ela não vai resolver os seus problemas, mas vai te ensinar a lidar com eles. Ou não faça. Eu fiz e virei youtuber. O que inspirou você a fazer seus OCs? Minhas inspirações vêm dos problemas mentais. Não ironicamente, eu penso tipo, como uma pessoa lidaria com essa situação? Se nenhum personagem meu estiver passando por essa situação, eu crio um novo. Eu gosto de sofrimento. Você pretende abrir comissão? Minhas comissões estão sempre abertas por preços super acessíveis e descontos recorrentes. É só chamar DM do Instagram ou no Discord. Você comprou seu sketchbook ou você fez ele? Eu comprei na Shopee mesmo, mas os coitados estão tão detonados que parecem caseiros, tadinhos. Beck, você conhece Jake Long, o dragão ocidental? Sim, eu conheço o dragão ocidental. E obrigada. Você comeria 1 bilhão de coxinhas por... Mas eu nem disse o preço ainda.
Oi, Becky, você gosta de animes? Quais são seus animes favoritos? Eu não costumo mais assistir tanto anime quanto antes, mas eu gosto muito de Violet Evergarden, The Promised Neverland, porque tem um dos melhores episódios finais de todo mundo dos animes, e o meu favorito é Agretsuko, por ser exatamente igual ao meu próprio universo de Fursona, simplesmente um bando de furries vivendo uma vida normal e lidando com problemas de CLT. Você gostaria de um Ocecarnotauro? Eu não tenho um Ocecarnotauro, mas eu tenho um Espinossauro. Por que a sua Oce dá tanta dor de cabeça? Como assim? Não entendi. Você já assistiu Godzilla Minus One? Se sim, o que você achou? Eu nunca ouvi falar desse filme. Desculpa, eu não manjo o universo de Godzilla, mas o meu namorado me ameaçou a ver esse filme com ele, então graças ao seu comentário eu verei. Se for ruim, a culpa é sua. Você já escutou, conheceu ou teve contato com o artista Fentanyl? Eu nunca tinha ouvido falar, aí eu fui atrás no Spotify. E galera, eu não quero ofender ninguém, principalmente se esse for o estilo de música favorito de alguém, mas o que os jovens de hoje em dia estão ouvindo, galera? Pode me dar um abraço? Você parece muito fofinha de abraçar. Claro que pode, vem cá. Você curte Welcome Home? Seu estilo de arte, além de ser muito comestível, me lembra bastante. Eu gosto muito da estética de Welcome Home, principalmente do uso abusivo de cores primárias bem saturadas. Mas, apesar de amar terror, eu sou muito cagona com args, então eu tenho puramente medo de pesquisar sobre. Açaí pra você é doce ou é salgado? Eu sou ateia de açaí salgado. Pra mim isso é meme, não faz sentido, não existe, mas como grande amante de açaí doce, eu gostaria de experimentar o açaí salgado. Seus dentes estão de doce? Pergunta pra sua mãe, ela que enfia essa língua na minha boca. Desculpa, essa foi mais forte do que eu, tadinho, o cara perguntou na maior humildade. Não, é que eu uso aparelho. Faz um tour pelo seu quarto, coração, 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 coração. Muito bem, se vocês ouvirem barulhos é porque tá chovendo. E aqui está o meu... Meu Deus, agora sim. Aqui está o meu local de trabalho. Passando bem por cima, aqui nós temos o meu computador, lugar onde eu guardo as alianças, cantinho da bagunça, cantinho da papelaria, o último presentinho que o amor da minha vida... Deixa eu desfocar minha foto ali. O último presentinho que o amor da minha vida me deu. Olha que coisa mais linda. Tem desenhos que os meus sobrinhos fizeram para mim. São 3 sobrinhos ao total. Ali temos coleção de Little Last Pet Shop, coleção de quinquilharia, de livros, de HQ, de cavalos, de presentes que várias pessoas me deram. Ali temos muitos quadros de muitas fandoms. Frankenstein, Marvel, Project Hail Mary, I Have No Mouth No But Scream. Aqui tem a bag, porque eu sou narcisista, tem o meu quadrinho, tem meus sobrinhos, tem muitas estrelas que brilham no escuro, aquelas ali especificamente estão fazendo a constelação da Ursa Menor. Ali nós temos mais cavalos, pôneis e coisas que o meu amorzinho me deu, tipo a Wanda e a Rainbow Catcher. Coisas para cabelo, acessórios, colares e outras coisas que eu coloco pra ficar parecendo uma Bikini Girl. Aqui nós temos o meu calendário, que agora está o Golart nele, mas cada mês é um marido diferente. Ursinhos, aqui temos o Fred, o Mercury, a Gunther, a Anahi, uma abelha, o Milton e toda a família de ursinhos. O J-Leão, a Aninha, o Claudinei, o Anthony Ramos, Bombom, Rabicho, Pururuca, Pearl, Eric, Gilberto Gil, Dop, Vinícius, Efalante, Caramelo, Rildinho e Gabrielito. Lembrei de tudo, rapaz. Espelho, não vou estar mostrando muito por cima porque eu aqui, ó. E muita bagunça. Cadê a Miele? A Miele tá ali. E esse é o meu cantinho. Como é esse negócio de ser furry? Tipo, você se identifica com algum animal, tipo um urso? Essa é uma ótima pergunta que vai ter uma resposta totalmente diferente dependendo pra quem você pergunta. Então, pra mim, ser furry não é se identificar ou querer ser um animal, até porque isso seria mais um conceito dos Therians. E não, furry e Therian não é a mesma coisa. Furries são simplesmente animais antropomórficos, fictícios, ou seja, com características humanas. E como eu gosto muito de criar personagens e histórias, eu gosto de fazê-los furries porque eu posso pôr a minha criatividade pra jogo
jogo pela quase infinita variedade de espécies, rostos, raças, corpos, patas, barbatanas, asas, e são diferentes dos humanos, que geralmente seguem o mesmo modelo de corpos humanos. Além disso, muitas pautas sociais ficam mais interessantes quando são mascaradas em cenários de animais antropomórficos. Eu acho muito legal quando alguém faz dúvidas genuínas sobre a comunidade furry ao invés de simplesmente julgar. Então eu espero ter sanado a sua dúvida. Agora, ainda sobre os furries, o @oaprendiz perguntou o que você acha sobre a comunidade furry de uma forma geral e como isso afeta quem se torna furry nos dias de hoje. E eu acho a comunidade em geral extremamente acolhedora. Eu sou furry desde criança, mas só no ano passado eu consegui ir no meu primeiro evento. E além de encontrar um amigo que foi extremamente empático e me apresentar tudo e todos, todo mundo, sem exceção, foi extremamente simpático comigo. Além disso, a comunidade artística, em sua maioria, só tá de pé graças aos furries que produzem e encomendam artes aos montes. Mas é claro, como todo tipo de comunidade, existem pessoas tóxicas e lugares onde pessoas menores de idade não devem frequentar. E os furries têm um grande histórico com conteúdo pornográfico. Mas a minha opinião é bem simples. Desde que ninguém esteja cometendo crimes e nem esteja empurrando pornô na goela de criança, como muitas outras comunidades majoritariamente infantis fazem, não tem problema nenhum. Deixa cada um com o seu gosto e tá todo mundo feliz. Neco12379, como foi a experiência de criar seus próprios personagens? A experiência é sempre a mesma, independente do personagem. Eu tenho uma ideia sombria e confusa, mas quando eu finalmente busco referência e consigo transformar aquele novelo de lã complicado num OC, com uma história que se encaixa perfeitamente na narrativa, é uma satisfação muito grande. Como se eu tivesse um novo membro da família. Sem exagero, é muito legal mesmo. @vacalactose, qual conselho você daria para uma pessoa que tá se autodescobrindo gênero, sexualidade e vida em geral? Meu conselho é exatamente o mesmo que eu fiz anteriormente. Inclusive foi algo que me ajudou muito quando eu tava passando por essas mesmas questões na minha adolescência. Faça terapia. Não porque você tem um problema, você não tem. E a terapia não serve para curar problemas, ela serve para você aprender a lidar com questões da sua vida de forma leve e suave. Além disso, ela tira um peso muito grande das decisões das suas costas, fazendo você entender suas questões internas e entendendo até o seu papel nesse mundo louco em que vivemos. Em geral, meu conselho é: tire tempo para se conhecer. Literalmente conversar consigo mesmo e se perguntar: eu gosto disso? Por quê? Não tenha pressa de chegar a uma conclusão e não se sinta preso a rótulos. Hoje você pode ser algo, amanhã ser o extremo oposto. E é muito melhor ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. @ipselveites. Qual a sua comida favorita? Minha comida favorita é nada mais nada menos que arroz, feijão e ovo frito com uma banana acompanhada. Sim, eu sou uma pessoa muito simples. Minha mídia favorita é e sempre serão filmes, por mais ruim que Hollywood tem sido ultimamente. Você tem outras redes sociais? Eu tenho rede social em tudo que é canto. YouTube, não me diga. Instagram, onde eu posto desenhos e stories de memes. Twitter, onde eu só posto comentário aleatório a cada 6 meses. Spotify, Pinterest, DeviantArt. Eu não posto nada também. Eu tenho Discord, sei lá, Role34. @narguilha. Se você pudesse transformar uma de suas histórias em filme/série, qual você escolheria? Filme é uma pergunta boa, porque geralmente eu penso em transformar as minhas histórias em séries por terem muito conteúdo. Mas eu acho que de todas, o show de Caninos e Presas, que é uma creepypasta de patrulha canina que eu tenho. Sim, é uma pegada mais terror psicológico, aquele que você não sabe em quem confiar, tem que fugir de algum lugar que parece muito perigoso, mas você não sabe, não consegue confirmar. Acho que essa é uma história muito boa que viraria um filme. Ela é simples, mas é bem impactante. Qual foi a inspiração mais estranha? Cara, eu acho que foi o Gilbert de Lafayette, que foi inspirado no herói dos dois mundos, vulgo Marquês de Lafayette, um guerrilheiro que lutou pela independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Mas na minha versão ele faz parte de uma raça de criaturas de outra dimensão, reforçando mais uma vez aquele lado fantasioso do meu universo de fursonas. Você prefere criar personagens problemáticos ou confortantes? Acho que eu já deixei bem claro que sim, eu gosto de criar personagens problemáticos. Acho que até agora não tem um personagem meu que não seja dodói da cabeça, simplesmente porque eu não consigo mesmo, não é nem opcional, é mais forte do que eu. E quem seria mais cancelável, eu acho que seria o próprio Lafayette, por simplesmente nunca ter acesso à internet. Então, ou ele acreditaria em qualquer imagem de IA e beberia detergente, ou ele iria a pé mesmo na Casa Branca tirar satisfação sobre essas paradas aí de imigração ilegal sobre os Estados Unidos, né? O país foi
foi construído com mão de obra imigrante e agora eles não podem entrar no próprio país, né? Ai, que loucura. Como fazer sua OC parecer original? Eu tenho passado por essa dificuldade e a minha dica seria primeiro pesquisar sobre clichês em personagens e depois analisar os seus OCs. Se tiverem características, aparência, detalhes, lore, dentre outras escolhas narrativas que sejam consideradas genéricas, analise se algo pode ser mudado ou só adaptado, até porque clichês podem ser muito bons se forem bem feitos. @Daniel Oliveira, você acha que tem perigo em perder a essência? É interessante a sua pergunta. No seu outro comentário você mencionou o Júlio Cocielo, que eu não acompanhava, então não posso opinar sobre, mas também mencionou o caso do Whindersson Nunes. É injusto dizer que o cara perdeu a essência, na minha opinião, pela quantidade de problema mental que ele adquiriu ao longo dos anos. Talvez essa persona melancólica, drogada e problemática seja na verdade a real essência dele, que ele só escondeu ao longo dos anos. Mas agora voltando à pergunta pra mim. E eu tendo a não pensar ou sequer me preocupar com as minhas escolhas e atitudes sobre o futuro, porque eu sou uma metamorfose ambulante. Minhas opiniões são embasadas em algo, claro, elas não são aleatórias, mas se hoje eu acredito em algo e amanhã eu recebo um bom argumento para acreditar no oposto, eu vou acreditar no oposto, para depois mudar de novo se for necessário. E essa é a graça de viver. Saber que não somos programados para acreditar numa única coisa a vida toda é muito divertido. Em resumo, hoje eu sou uma pessoa despojada e alegre que tenta extrair o melhor de tudo e de todos. Mas não cabe a mim dizer se no futuro eu continuarei assim. Entretanto, eu espero que eu continue. Por fim, finalizando, aleluia, senhor @FannyFazbear. Como faço para o meu canal viralizar, Beck? É muito simples, vou passar o passo a passo que eu fiz, ó. Primeiro, você escolhe uma entidade da sua preferência. Se ela for das trevas, vai ser mais fácil. Aí você pega um sacrifício, se for humano, vai ter mais impacto. Aí você faz um círculo com o sangue do seu sacrifício. E por fim, você vende a sua alma pro demônio do YouTube. Nosso Deus, que vídeo comprido! Eu lembrei por que eu não gravo vídeos tão longos assim. Gastam da minha beleza. Mas nada mais justo do que um vídeo desses pra agradecer tudo que vocês fizeram e fazem por mim. Você que viu até aqui, muito obrigada. De verdade, você merece todo o amor do universo. Eu espero que tenha valido a pena, que eu tenha conseguido te entreter até aqui. E um agradecimento especial para os membros que vão estar num comentário fixado aqui nos comentários, porque Eu sei que muita gente não vai chegar até o final. final, então melhor agradecer eles de um jeito que vai todo mundo conseguir ver. Tá bom, eu vou parar de falar. Chega de falar. Muito obrigada pelos 3.000 inscritos. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu te vejo numa próxima e tchauzinho.